Olá pessoal, sejam bem-vindos ao canal Sistematicamente. Meu nome é Danilo Brito e nesse vídeo eu quero falar um pouco sobre o transtorno de pânico e agorafobia, que fazem parte dos transtornos de ansiedade contemplados no DSM-5. Mas antes, você já sabe, deixe o seu like e se inscreva no canal. O transtorno de pânico ou síndrome de pânico é caracterizado por um surto abrupto com crises de ansiedade que ocorrem de forma repentina e intensa, causando medo e mal-estar, acompanhados por sintomas físicos como taquicardia, sudorese, parestesia, tremores, sensação de falta de ar, dores e medo de morrer. O transtorno de pânico tem início no final da adolescência e início da fase adulta, sendo importante diferenciar o ataque de pânico e o transtorno de pânico, já que no ataque de pânico tem seu início súbito, porém com um período breve, e é seguido por sintomas físicos e emocionais como angústia, ansiedade e medo. Uma crise de pânico por si só não é considerado como um transtorno mental, podendo ocorrer de forma isolada ou em contextos pontuais, como uma fobia específica, crise depressiva ou de ansiedade, alguma condição médica ou o uso de substâncias como drogas ilícitas e fármacos. Já no transtorno de pânico, esses ataques são recorrentes, acompanhados por um quadro clínico denominado como ansiedade antecipatória, que funciona como um mecanismo de defesa para evitar situações que façam associação com crises anteriores. O paciente tem receio de ataques futuros, o que contribui para a modificação no padrão comportamental, como fuga e esquiva, a fim de evitar situações que possam desencadear uma nova crise. E em decorrência desse medo, o paciente pode desenvolver sintomas dissociativos como despersonalização e desrealização, que são sentimentos recorrentes e persistentes de distanciamento do próprio corpo e dos processos mentais. Daí o sentimento de fracasso e incapacidade diante da situação. O transtorno pode ter origem em situações extremas de estresse, como acidente, crise familiar, experiência traumática, morte de pessoa próxima ou em pessoas mais suscetíveis, sendo que a primeira crise de pânico pode ocorrer de forma isolada, como único episódio, ou acontecer de ocorrer a evolução sintomática como uma ansiedade antecipatória para outras crises mais frequentes. Dessa forma, não se pode dizer que haja uma cura completa do transtorno de pânico, já que o transtorno pode apresentar um período de remissão de sintomas por meses ou até anos, principalmente quando o paciente está sob o efeito e controle dos psicofármacos. Alguns erros no diagnóstico podem acontecer devido aos ataques de pânico serem confundidos com outras comorbidades. Quando na eminência de reações simpáticas súbitas e intensas que desencadeiam respostas no organismo. Eu vou te dar um exemplo. Durante uma crise, a pessoa pode ter taquicardia, dores, sensação de sufocamento e achar que está tendo um ataque cardíaco, dando entrada em um pronto-socorro de um hospital, acreditando ter algum problema orgânico, que é a perturbação ou alteração de um órgão. Agora eu vou falar um pouco sobre a agorafobia. Essa palavra tem origem no grego antigo, agora, que significa praça pública ou local público,
e em uma tradução mais livre seria algo como medo de local público, sendo descrito por sintomas ansiogênicos em que a pessoa considera um local ou situação como inseguro e perigoso. Esse medo ocorre em locais que sejam difíceis de escapar e que possam causar desconforto e ansiedade para o sujeito, como locais abertos, praças, centros comerciais e tráfegos rodoviários, sendo comum o indivíduo se lembrar de algum ocorrido ataque de ansiedade e assim ter receio da ocorrência de uma nova crise. E a partir desse medo, o sujeito se fecha em seu mundo como forma de proteção e segurança, podendo levar ao isolamento social, corroborando para o desenvolvimento de outros transtornos, como a depressão. E apesar do transtorno de pânico e agorafobia serem classificados como transtornos de ansiedade, eles não possuem necessariamente uma conexão indissociável, podendo o paciente apresentar somente um ou os dois concomitantemente. O CID-10 descreve o código F40 como agorafobia, e dentro desse quadro é referido a presença do transtorno de pânico como algo frequente no curso de episódios atuais ou anteriores de agorafobia, sendo o tratamento para ambos tendo como objetivo a redução das crises de ansiedade, ataques de pânico, ansiedade antecipatória e mudanças no comportamento de esquiva em situações estressoras. E para isso são indicadas duas formas no tratamento: a psicoterapia para entender sobre a psicodinâmica nas crises do paciente, e em segundo, a administração de psicofármacos quando necessário. Entre os mais comuns estão os estabilizadores de humor, antidepressivos e ansiolíticos. E no tratamento psicoterápico, estudos clínicos vêm demonstrando a eficácia científica e comprovada na literatura psiquiátrica relativo à terapia cognitivo-comportamental, em que o psicólogo irá trabalhar os medos e a ansiedade do paciente através de psicoeducação sobre aspectos do transtorno e controle das emoções e do pensamento. Esse controle ocorre em momentos de crise ou de extrema ansiedade, em que técnicas em terapia de exposição comportamental e cognitiva servem como ferramenta na remoção ou enfraquecimento dos estímulos aversivos que causam a ansiedade, que consiste em expor o paciente de maneira gradativa e repetitiva, de forma imaginária ou real, por um período aos estímulos ansiogênicos, até que a pessoa se sinta confortável e confiante de circunstâncias que possam eliciar um ataque de pânico. É claro que há todo um processo, um preparo em que o psicólogo irá trabalhar com o paciente técnicas de concentração, relaxamento e respiração para que o mesmo possa lidar com estímulos aversivos e progressivamente habituar-se a situações mais extremas, conferindo-lhe mais resistência e controle situacional, em que toda atividade psicoterápica deve ter a anuência do paciente, isto é, seu consentimento no engajamento do tratamento para uma boa relação terapêutica. Bom, agora eu vou ficando por aqui, e se você gostou desse tema, já deixa o seu like que ajuda bastante, inscreva-se no canal e ative o sininho para receber os nossos próximos vídeos. Um grande abraço, fiquem com Deus e até a próxima.